Ah, Fernanda, então você preferiria que o Maduro continuasse deixando a população da Venezuela na miséria, com crianças passando fome? Eu ouvi isso muito hoje. Então eu vou responder para vocês. Veja bem, quem me acompanha sabe que eu nunca fui favorável aos métodos de Nicolás Maduro. Nunca fui. Defendo democracia, instituições funcionando e eleições reconhecidas internacionalmente. Tanto que isso não é opinião, é fato. O Brasil não reconheceu a última eleição venezuelana. E o próprio governo brasileiro, comandado por Lula, afirmou que Maduro deveria arcar com as consequências políticas e diplomáticas. Isso está documentado. Não existe relativização aqui. Mas exatamente por eu ser a favor da democracia, que eu também não concordo com a narrativa de que invadir a Venezuela, prender Maduro e redesenhar o poder à força seja para o bem do povo. Não concordo com a lógica apresentada por Donald Trump de que uma ação desse tipo seja humanitária. A história recente mostra que esse discurso quase nunca tem como prioridade real a população civil. O interesse central costuma ser energia, petróleo, posição estratégica e influência regional. E para entender como a Venezuela chegou à miséria, é preciso sair da indignação moral e entrar na análise estrutural. A crise na Venezuela não começa com Trump e não termina com Maduro. Ela é resultado de um acúmulo de decisões econômicas, políticas e institucionais ao longo de décadas. A Venezuela construiu sua economia quase exclusivamente sobre o petróleo. Durante anos de alto preço, especialmente nos anos 2000, o país recebeu receitas extraordinárias. Nesse período, o Estado poderia ter criado um fundo soberano anticíclico, como fizeram outros países exportadores de commodities, poupando parte da renda para proteger a economia quando o ciclo virasse. Isso não foi feito. A maior parte dos recursos foi direcionada para gasto corrente, expansão do Estado e políticas sem sustentação de longo prazo. Ao mesmo tempo, houve abandono da diversificação produtiva. A agricultura, indústria leve e cadeias internas foram deixadas de lado. Quando o petróleo caiu, não havia outra base econômica capaz de sustentar empregos. Arrecadação e abastecimento. O choque foi imediato e profundo. Outro ponto central foi a destruição da governança da PDVSA. A estatal poderia ter sido preservada como empresa técnica, profissional, com autonomia operacional. A politização extrema reduziu produtividade, afastou quadros qualificados e comprometeu investimentos. Isso ocorreu antes das sanções mais duras, o que desmonta a ideia de que o colapso começou exclusivamente por pressão externa. No campo econômico, o controle rígido de preços e câmbio gerou distorções previsíveis, desabastecimento, mercado paralelo e hiperinflação. A Venezuela poderia ter feito ajustes graduais, com políticas sociais focalizadas para proteger os mais pobres durante a transição. Optou por negar a realidade econômica por tempo excessivo. No campo político, a concentração de poder destruiu os mecanismos de coerção. Judiciário, parlamento, imprensa e órgãos de controle perderam a autonomia. Quando os erros ficaram evidentes, já não havia instituições capazes de forçar mudanças de rumo. Democracias funcionam justamente para impedir que políticas ruins se tornem irreversíveis. E aqui entra o ponto fundamental. O que poderia ter sido feito para tirar Maduro sem guerra? E o que outros países poderiam ter feito para evitar que a Venezuela chegasse a esse nível de miséria? Internamente, a saída só poderia ter ocorrido por pressão institucional consistente, com eleições reconhecidas, mediação internacional robusta e garantias reais de transição, algo que foi tentado de forma fragmentada e sem coordenação eficaz. Externamente, outros países poderiam ter adotado uma estratégia diferente. Sanções inteligentes e direcionadas, focadas em elites políticas e financeiras, combinadas com incentivos econômicos condicionados a reformas, teriam reduzido o impacto direto sobre a população civil. O que se viu em muitos momentos foi um pacote que agravou o sofrimento social sem produzir mudança política proporcional. Além disso, organismos multilaterais poderiam ter atuado com força técnica, oferecendo planos de reconstrução econômica, condicionados à restauração institucional. Algo semelhante ao que já aconteceu em outras crises internacionais. Faltou coordenação, pragmatismo e prioridade humanitária real. Dizer isso não é defender Maduro, não é relativizar o autoritarismo, é reconhecer que derrubar um governo à força não constrói democracia. E é importante deixar claro e absolutamente claro, eu não estou dizendo que o Hugo Chávez e Nicolás Maduro foram competentes. Ao contrário, eles foram extremamente incompetentes. Existe uma piada recorrente no mercado financeiro internacional que resume isso. O melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo quebrada.
A Venezuela conseguiu o feito raro de ter uma das maiores reservas do petróleo do planeta e ainda assim não conseguiu se sustentar economicamente. Isso não é mérito do acaso, é resultado direto de má gestão, politização extrema, destruição institucional e desprezo por fundamentos básicos de economia. Isso é preciso ser reconhecido. Mesmo assim, a análise não pode parar aí, porque a incompetência interna não explica sozinha o nível do colapso vivido pela população venezuelana. A partir de determinado momento, as sanções impostas pelos Estados Unidos deixaram de ser apenas instrumentos de pressão política e passaram a atuar como bloqueios econômicos amplos, que afetaram financiamento, importações, acesso a mercados, logística e até operações humanitárias. Bancos internacionais passaram a evitar qualquer transação com a Venezuela. Empresas se retiraram, linhas de créditos foram cortadas, o país ficou isolado. Na prática, o mundo virou as costas para a Venezuela. Mesmo setores que poderiam ter ajudado na reconstrução mínima da economia, como energia, alimentos, medicamentos e infraestrutura, ficaram travados por medo de punições secundárias. O resultado não foi a queda do regime, mas o aprofundamento da miséria da população, que passou a pagar a conta de uma estratégia internacional que não produziu o efeito esperado. É preciso deixar claro, eles achavam que o regime ia ruir mais rápido, não ruiu. E esse padrão não é inédito. Líbia, Iraque e Afeganistão estão aí como exemplos recentes documentados. Em todos esses casos, a justificativa pública foi libertação, democracia ou proteção da população. Em todos eles, o que se viu foi colapso institucional, violência prolongada, fragmentação social e sofrimento civil em larga escala. Os interesses estratégicos foram preservados, a população não, e nunca é. Por isso, rejeitar a invasão da Venezuela não significa escolher Maduro. Significa recusar uma narrativa simplista que transforma uma tragédia estrutural em espetáculo geopolítico. Não existe solução democrática que venha de helicóptero, míssil ou ocupação militar. A Venezuela não precisa de salvadores armados. Ela precisa de reconstrução institucional, recuperação econômica baseada em fundamentos reais, reintegração ao sistema internacional e proteção efetiva da sua população, sem punições coletivas disfarçadas de pressão política. Entender isso não é passar pano para o autoritarismo, é aprender com a história. E aprender com a história é o único caminho para não repetir o mesmo erro da história.